Olá, meus irmãos, que a paz do Mestre Jesus esteja nos nossos corações, nos amparando mais uma vez nesse trabalho de reflexão sobre os ensinamentos dele, deixados para nós como conduta de vida, como roteiro para a nossa existência, e que Joana de Ângeles nos traz pelas mensagens do livro que estamos estudando agora, Rumos Libertadores, de uma forma também muito sensível, muito cuidadosa, nos convidando aos exames necessários para as verdades que Jesus nos deixou. O título de hoje, da lição de número 14, é Atitude Correta. E ela traz como referência para essa lição o capítulo 5 do Evangelho, item 24. E esse item do Evangelho é aquele intitulado A Desgraça Real. Um item que conversa conosco sobre a forma como nós enxergamos as coisas, a forma como a gente identifica fatos e dados na nossa vida, levando em consideração a nossa percepção, a nossa compreensão das coisas, o nosso campo de visão e a capacidade que a gente tem de compreender e de entender as coisas segundo nossos conceitos. Então, nesse item do Evangelho, os Espíritos nos advertem o cuidado que nós temos que ter na interpretação dos fatos, quando ela apenas tem uma visão materialista da vida presente, sem levar em consideração a dimensão espiritual. Porque quando nós conseguimos enxergar as coisas sobre a ótica da imortalidade da alma, aí a vida toma um outro sentido para a gente, os fatos que nos acontecem passam a ter uma outra identidade. É disso que Joana vai falar hoje, é disso que fala esse item do Evangelho. Então, acho que é uma leitura importante para todos nós, para que a gente possa compreender a mensagem acolhedora, ao mesmo tempo cuidadosamente reflexiva, que nos chega na noite de hoje. Então vamos lá? Joana começa assim, meus irmãos. A posição do observador e a forma de encarar um acontecimento são muito significativas no exame e avaliação dele. De fato, né? Porque a gente vai olhar as coisas com as lentes que estão aqui. Mas às vezes é preciso mudar essas lentes, sabe, gente? Às vezes é preciso tirar isso aqui, ó, e ter uma outra forma de enxergar. As lentes com as quais nós enxergamos as coisas, elas são compatíveis com os nossos interesses, com o nosso foco de atenção, com as nossas limitações. Então é muito comum, na grande maioria dos episódios, fazermos reflexões e análises, no mínimo, imatura, equivocada dos fatos. Ela continua. Os contornos de alguma coisa, observados em parca claridade e visto à luz, mudam significativamente a ideia que dela se pode fazer. Assim também, quando de referência às dores morais, recebidas como lições retificadoras e exercícios de aprimoramento, assumem uma expressão não aceitas em atitude reacionária por considerá-las arbitrárias, injustas ou improcedentes. Convertem-se em verdadeiros desastres, cujas consequências são imprevisíveis. Olha a advertência que ela nos faz nesse parágrafo, porque aí ela está falando aqui em relação à dor moral.
E ela diz que quando a gente entende isso sobre a ótica da retificação, do aprimoramento, do aprendizado necessário, isso tem para gente uma leitura, um arquivo emocional de melhor compreensão e de aceitação dos fatos. Quando, diante das dores morais, a atitude mental é outra, é aquela de quem não se sente merecedor daquilo, de que aquela dor é maior do que o que a gente possa enfrentar, que Deus esqueceu de nós, que nós estamos relegados ao abandono, que as coisas ruins parecem que só acontecem com a gente. Aí, olha o teor desse pensamento, dessa leitura, dessa identidade da dor, porque aí torna esse passar por ela muito difícil, desastroso até, né? Então a gente consegue perceber a necessidade de reformularmos a forma como a gente compreende as coisas, como a gente sente essas coisas, né? Necessário, portanto, ela fala, assumir-se diante da vida e das vicissitudes uma atitude sempre equilibrada, mediante a qual se pode bem aquilatar os valores e proceder com correção em qualquer circunstância. As tragédias, os infortúnios, as desgraças humanas somente podem ser como tais consideradas quando o homem se degrada, se compromete negativamente em relação ao seu próximo, a si mesmo ou à vida. Costuma-se dizer, como decorrência de uma atitude invigilante e de uma educação sociomoral deficiente diante daqueles acontecimentos. 2 pontos, aspas, ela escreve. Mas isto foi o pior que poderia ter acontecido. Quando então se deparam com aquelas dores, né? Com a desencarnação, com a perda das pessoas e assim vai. E há muita coisa pior que simplesmente não aconteceu. Mais infeliz é sempre quem promove a dor do que quem a vive, gente. Olha só que lindo isso aqui. Embora se convencione achar ser quem as sofre. Olha como que isso muda o nosso parâmetro de entendimento. Olha isso aqui. Mais infeliz é quem promove a dor. Que está lá no Evangelho, né? Os escândalos são necessários, mas ai daqueles por quem o escândalo venha. Porque aquele que promove a dor no outro, esse alguém, ele se compromete perante a lei de amor. Não é, meus irmãos? Mas quem sofre, não. Quem sofre está na conta do exercício necessário ao grande caminho de evolução espiritual a ser percorrido, dentro dos conceitos de resiliência, de resignação, evocando da gente essa dor, os nossos melhores sentimentos, aqueles que estão em nós, né, meus irmãos? Porque somos filhos de Deus. O bem está em nós, como origem divina, né? Como herdeiros que somos do Pai. Bom, Joana continua. Mais desventurado é aquele que fomenta a miséria de qualquer porte. Não obstante se considere assim aquele que a sofre. Ocorre que a medida da avaliação e a posição do observador estão erradas. Olha que lindo isso. A medida da avaliação e a posição do observador estão erradas.
como que é importante a gente tentar, de alguma forma, meus irmãos, mesmo na pequenez da nossa compreensão, mesmo na dificuldade do nosso entendimento, como que é importante a gente buscar pensar sobre as coisas sob a ótica divina, acreditando primeiramente no amor de Deus. Porque se a gente entende que Deus nos ama, a gente compreende e aceita que Deus não nos deixaria relegados ao abandono ou ao sofrimento por nada. Se a gente entende que a vida é imortal e que nós nascemos e renascemos tantas vezes quantas forem necessárias para o progresso que precisa se dar, a gente vai entender que nesse percurso, com certeza, a gente já se comprometeu com muita coisa, tanto para o bem quanto para o mal, mas que o mal cometido guarda para nós as lições marcadas pela dor do futuro. E o bem cometido conta para nós como condição inequívoca a nos saltar aos olhos os atos generosos, a caridade perfeita, o amor incondicional que vai se construindo aos poucos nessas experiências, porque a gente perde de um lado para ganhar do outro. Não é, meus irmãos? Então é preciso, ao invés da revolta, da insatisfação, da inconformação, é necessário que acreditemos na bondade divina que jamais nos desampara. Joana continua na lição. Não te coloques nunca numa posição lamentosa, nem jamais te entregues aos sofrimentos, como quem luta contra as forças desconexas e violentas do caos. Assume uma digna atitude, porquanto se pode sê-lo sempre em qualquer situação, e superarás a transitória injunção dolorosa. Fazer comparações entre o que te sucede e aos outros ocorre é método errôneo de buscar consolo. Porque nós somos únicos. Nós somos únicos, meus irmãos. Não existe outro igual a nós. As dores que nos cabe vivenciar, as lutas que nos cabe traçar são só nossas. Não são dos outros. A forma como a gente identifica as nossas limitações e dificuldades são nossas. O outro vai enfrentar os mesmos problemas, talvez, que nós estamos enfrentando, se tivesse na nossa condição, de uma outra maneira, porque ele é uma outra pessoa. Então, não nos cabe pensar na vida nos comparando com as reações e as atitudes do outro. É preciso a gente pensar em nós próprios, tentando entender por que o nosso pensamento se depara com essa ou aquela dúvida. Por que a gente sofre com esse ou aquele questionamento? Por que a inaceitação daquilo que parece fluir de modo tão necessário para a nossa vida? Entende isso, meus irmãos? A leitura que a gente faz precisa estar pautada na convicção divina. Senão a gente fica à mercê de comentários equivocados daqueles que estão à nossa volta. Daqueles que às vezes chegam e falam assim, nossa, mas você realmente não merecia isso. Como não? Como não, meus irmãos? Quem sabe da nossa vida? Quem sabe das estruturas por nós elencadas, desenvolvidas, alicerçadas? Quem sabe?
Deus sabe de todas as coisas. E nós não estaríamos passando por nada que não estivesse dentro do nosso campo de viver. Então, uma palavra como essa pode nos soar de forma carinhosa, como se a gente não fosse merecedor daquilo. Tudo bem que isso venha, nos acalme o coração, mas na verdade não está falando uma verdade. A verdade é que não é verdade. Não é. Porque se não fosse necessário passarmos, não estaríamos vivendo. Porque é da lei a cada um segundo suas obras, a cada um segundo suas provas. O plantio é livre, mas a colheita, essa é obrigatória. Entende isso, meus irmãos? Como que isso é sério? Então não adianta querer ficar tapando o sol com a peneira. Não adianta. Até onde a gente vai ficar na inconsequência dessas reflexões ante a vida? De que vai nos valer isso? De que vai nos valer pautar a nossa vida na exaltação do ego, no sentimento de autopiedade? Para que isso? Não, gente. Isso não vai nos levar a lugar nenhum. Não vai mesmo. Pelo contrário, vai nos colocar mais para baixo ainda. Vamos olhar para frente, vamos seguir adiante, vamos pedir força. Se a gente não tem, pede a Deus que nos ajude, que nos ampare, que os bons espíritos nos guiem, que os nossos protetores estejam do nosso lado. Porque a gente não está sozinho, nunca, 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 nunca. É um entrelaçamento entre esse mundo físico e espiritual em nosso benefício. Então é preciso lançar mão dos recursos que a gente tem para o nosso bem. Fazer a nossa parte e pedir que Deus nos ajude naquilo que a gente não consegue realizar e que é preciso fazer, não é? Continuemos aqui. Ela diz, o que atinge alguém sempre produz uma reação equivalente ao estado e grau evolutivo dele mesmo, nunca semelhante ao teu. É aquilo que a gente estava falando aqui. A forma de sentir, de pensar, de viver o problema é de cada um. Por isso, surpreenderás pessoas esmagadas por um grão de areia, enquanto outras carregam um monte sem sequer se queixar ou recriminar. Não é? A gente vê isso muito, né? E a gente vai criticar? Vai dizer que aquele que se dói por qualquer coisa, né? Como o exemplo que ela deu aqui de um grão de areia e do outro carregando um monte de areia, né? A gente vai criticar? Não, é o de cada um. É preciso construir novas posturas? É preciso avançar? É. Mas cada um sabe de si e do que consegue dar. Ela continua. Cada ser são as suas próprias experiências e aquisições espirituais. Encara as ocorrências que te induzem ao sofrimento como uma oportunidade de redenção e serás então menos amargo. Vai ser menos amargo esse sofrimento, esse momento, essa luta. Porque a vida da gente também, sabe, meus irmãos, tem altos e baixos. Tem períodos que a gente está com mais dificuldade, outros está mais brando, né? Mesmo que as dificuldades durem por bastante tempo. No meio desse caminho, nesse percurso, sempre tem dias mais suaves. Ela diz, analisa os teus insucessos como exercícios de progresso que lograrás e ficará mais animado. Entender assim, ai, não estou vivendo isso aqui hoje, mas que Deus me ajude a passar para que numa próxima encarnação eu já esteja mais amadurecido, mais fortalecido na reflexão disso tudo. Não como quem queira se livrar da dor amarga vivida e experimentada, mas como quem entende que ela vai perdurar o tempo que for necessário, mas que essa cota
de amargor da vida, vai nos dar condições de experimentar experiências mais amenas em outras existências e às vezes até nessa mesma, né? No futuro. Joana continua: não te amarfanhes com a autopiedade, nem te submetas à compaixão alheia. Aquela coisa, você não é merecedora disso. Vamos vigiar. Uma resolução estoica é sempre a solução correta. É de coragem, é de enfrentamento. É sempre uma atitude correta. A de ter a certeza de que a providência divina jamais nos desampara. Que a nossa vida está regida por essas leis, mas que essas leis de Deus são em si a diretriz do amor, da bondade, da generosidade, da alegria. Se te julgas merecedor somente dos sucessos, está muito equivocado. Tropeçando e caindo sem cessar no atrito com as lições edificantes da tua atual reencarnação. Aguardar entendimento e êxito constante é como pretender o que é impossível. Nossa, meus irmãos, aí nós temos que pensar, né? Quantos na vida cristã nos dão exemplos disso, né? De todos os apóstolos, né? Daqueles que tiveram contato direto com Jesus e que marcaram sua vida na história do desenvolvimento do cristianismo. Olha, quanto sacrifício, quanta luta, quanto esforço, quanto testemunho, não é? Quantos abriram mão da realeza, da vida de ostentação, de luxo, para andar de pés descalços ao lado do Cristo. Isso é convicção, isso é firmeza, isso é sentido de vida, isso é significado. Para a gente atingir isso, a certeza de onde a gente quer ir, de onde a gente quer chegar, a gente precisa, primeiramente, abrir mão dessa autopiedade, desse auto-martírio, dessa coisa que só joga a gente para baixo. É preciso seguir adiante, olhar adiante, acreditar no amor, na vitória acima de todas as coisas. Joana continua: tombar quando chamado à ascensão pelo método sofrimento não se justifica. Cair, né? Quando a luta chega, a dificuldade chega, se entregar ao sofrimento, isso não se justifica. Para aquele que acredita na vida imortal, né? Na providência divina, na presença de Deus nas nossas vidas, não, isso não nos ajudará. Ela coloca: mereces lapidação e dela necessita, num caráter de urgência. Olha essas palavras aqui. Não fica equívoco pra gente que as dores que a gente passa é porque precisamos passar. Que as lutas que a gente trava é porque a gente precisa travar. Não fica dúvida. Ninguém está em abandono total, quando, aparentemente, em desvalimento ou a sós. O partido de Jesus sempre foi a minoria. Por que desejas passar desfrutando de privilégios? As criaturas são a ti semelhantes, nem melhores, nem piores. Olha essas falas de Joana, gente. Olha isso, gente.
que a gente sempre acha que a vida tem que andar segundo as nossas vontades, atendendo os nossos desejos, como se a gente fosse o centro de tudo. E aí fica a dificuldade que a gente tem às vezes de entender por que os nossos desejos não são sempre atendidos. Por que a gente tem uma vida que a gente não queria ter? Por que a gente não consegue mudar as coisas na nossa vida? O que trava insatisfação, luta, angústia, medo, solidão. Aí ela vem colocando isso aqui. Isso é falta de fé, de sentido, de propósito na vida, daquele que realmente encontra nessas experiências a necessária elucidação do amor do Cristo em nós. E por isso é que a gente se distancia num comportamento irrefletido, num comportamento incoerente com aquilo que a gente às vezes até prega, né? Ela continua: quando Jesus atingiu o clímax das dores, ele viu-se abandonado por parte dos amigos, assolado por profundas agonias e irreversíveis padecimentos, mas, na sua solidão, Deus estava com ele. E desde então, tornou-se, por isso mesmo, o símbolo perfeito do triunfador real sobre as vicissitudes da terra. Olha que linda essa mensagem, quando ela fala aqui sobre a atitude correta. É a atitude pautada na busca incessante do consentimento nosso, da vida como ela se apresenta, na compreensão de que Jesus, assim como ele aplacou a tempestade nas águas, Jesus aplaca o nosso sofrimento. Jesus acalma-nos diante da dor. Jesus, portador da mensagem mais doce, da caridade, da fraternidade. Jesus sabe o quanto é difícil para nós vivenciarmos as coisas da vida como são, com a pouca compreensão que nós temos. Então é Ele que vem regar o nosso coração com as mensagens amorosas, fraternas, de extrema esperança, não nos deixando cair, nos incitando a continuar, nos convidando a ver o outro lado das coisas, nos fazendo entender do seu amor, nos aconchegando ao peito, trazendo para nós, nas noites em que o corpo descansa, fora do corpo físico, o alento que a gente precisa para quando no dia seguinte retornar à lida da vida diária, acordarmos mais confiantes, esperançosos, sem saber nem de onde veio tanta esperança e tanta alegria. É desse amor que nos chega, que nos fala o Cristo, que não nos abandona, que não nos ignora, porque Ele é a lucidez da presença de Deus em nossas vidas. É Jesus por nós, é Deus por nós. E com Ele, nada é intransponível. Toda dor é possível ser vivida, toda dificuldade é possível ser enfrentada. Então é preciso que a gente busque o Cristo, gente, que a oração seja o recurso terapêutico das nossas vidas, que nós possamos buscar nessas ações bondosas, generosas do amor infinito, o entendimento, o aconchego no coração, a calmaria que a gente necessita para continuar. Que Deus abençoe vocês, que vocês tenham uma semana linda, de muita paz, de muita alegria, que vocês possam sorrir bastante, que vocês possam estar junto das pessoas que amam, que vocês possam aproveitar todo o momento que estiver com eles,
porque a vida nos presenteia com coisas boas também. Muita paz, tá? Tudo de bom para vocês. Até semana que vem.